Fala galera, tranquilidade, sejam todos bem-vindos ao canal Bizu com Vagnão e eu sou o Wagner. O tema do vídeo de hoje é sobre o Barro Branco 2023, revisões sobre essa prova, beleza? Então, antes de a gente começar esse vídeo, se você não está inscrito no canal, já sabe, se inscreva, ativa o sino de notificação e deixa aquele like. Perfect. Bom, galera, vamos lá para o vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a revisão de assuntos importantes que caem na prova do Barro Branco, beleza? Então vou tentar desmistificar, tentar ser um pouco mais pragmático e pontuar assuntos recorrentes na prova para que vocês consigam ter um bom desempenho, beleza? Fala pessoal, boa noite. A gente vai começar aqui com mais uma aula de revisão para o Barro Branco 2023, tá? Essa aula vai ser de português e inglês, tá? A gente vai estar seguindo aqui um breve roteiro, tá? Sobre essa parte do português e do inglês, especificamente para o Barro Branco, tá bom? A gente vai passar nesse roteiro, vamos ver o edital, assuntos recorrentes e exercícios de provas anteriores, beleza? Bom, aqui está o nosso edital, galera, que é cobrado de português, tá? Para o Barro Branco. Então, eu vou tentar delinear e trazer o máximo de conteúdo para vocês, beleza? Bom, primeira coisa, galera, ele vai cobrar bastante a questão da norma ortográfica, tá? Alguns anos atrás a gente teve uma revisão, tá? Na norma ortográfica, então é bom que a gente dê uma olhada, tá? Quando a gente fala de morfossintaxe, galera, a gente vai ter principalmente as classes de palavras, tá? Basicamente a gente tem 10, tá? Então a gente vai ter substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, conjunção, preposição e etc, tá, galera? Então, o que é importante? Que vocês saibam quando utilizar, o que é cada coisa e como ela é aplicada na prova. Por exemplo, a gente sabe que o substantivo é a classe de palavras que nomeiam os seres. Então, quando eu escrevo a palavra bola, eu já sei que é um substantivo. E aí, dentro do substantivo, a gente vai ter várias derivações. Esse é um substantivo concreto, ele é abstrato, ele é simples, ele é composto, né? Ele é masculino, ele é feminino. E a gente vai ter outras palavras ou classes de palavras que vão estar juntos. Por exemplo, quando eu falo bola, bonita, esse bonita é um adjetivo. E o adjetivo é a classe de palavra variável, tá? Que serve para fazer o quê? Dar uma característica, ou seja, um atributo ao substantivo, tá? Assim como o numeral, que eu posso falar uma bola bonita ou duas bolas bonitas, etc, tá? Então é importante que vocês peguem essas classes de palavras, tá? E estudem. Vai ajudar também na redação de vocês. Também nessa parte a gente tem um processo de derivação que é cobrado, tá? Então, basicamente a gente vai ter o que a gente chama de afixos, tá? E dentro dos afixos, galera, a gente vai ter dois. Os prefixos, que vêm antes, e os sufixos, que vêm depois, tá? Então, eu posso colocar assim, por exemplo, eu pego uma palavra e eu coloco um prefixo nela, né? Então, eu tenho uma palavra que é comum. Quando eu junto com um prefixo e mudo essa palavra, a gente está derivando ela, que é um processo de derivação prefixal, incomum. Né? Então, ou seja, eu acrescentei um prefixo antes da palavra, né? A mesma coisa, né? Eu tenho a palavra, né? Verdade. Então, pega a palavra aqui, verdade. E aí, galera, eu posso acrescentar um sufixo, tá? E aí essa palavra vai mudar. Então, era verdade, vai ficar verdadeiramente, tá? Então, ou seja, eu peguei uma palavra e acrescentei esse sufixo mente, tá? Então, tinha verdade, né? Ou verdadeiro, verdadeiramente. Enfim, então vocês têm que tomar cuidado em relação a esses processos de derivação. Então, tem o processo de derivação prefixal, sufixal, pode ser ambos ao mesmo tempo, prefixal e sufixal. Parasintética, a gente tem a derivação regressiva, tá? Tem a imprópria, enfim, então tem que dar uma olhada nesses processos.
Quando a gente fala de processo de flexão verbal e nominal, galera, a gente também está falando sobre essa questão dessa variação do verbo, né? Lembrando que o verbo ele vai concordar em gênero, em número e pessoa, né? Por exemplo, eu posso usar essa oração aqui, ó. Deixa eu até apagar aqui para não ficar muito junto, né? E eu vou colocar aqui, ó, estudo, tá? Então, o verbo ele sempre concorda com o sujeito. Então, eu estudo. Não poderia colocar tipo assim, ó, e eu estuda. Vocês percebem que fica estranho, né? Soa estranho. Então, qual é a palavra correta aqui? Seria ela estuda, tá? Então, por isso que tem essa questão da flexibilização, né, do verbo, né, e também das palavras que vão estar juntos com o substantivo, beleza? A mesma coisa é a questão da concordância nominal verbal, né? Então, eu estudo, né? Não pode ser eu estuda, né? Então, seria ela estuda. Então, isso também tem relação à concordância nominal e verbal que é cobrado para vocês. Aí, junto, galera, já vem regência nominal e verbal. A regência, ela está em relação, galera, ao quê? A uma preposição que eu uso para um adequado verbo, né? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, o verbo corroborar, tá? Esse verbo, galera, ele exige uma preposição específica, tá? Então, corroborar, sei que tá meio estranho aqui, né? Então, é difícil escrever aqui com o mouse, tá? Então, corroborar, galera. Corroborar a, tá? Então, a preposição que exige é a preposição a, tá? Então, tem essa questão também da regência nominal e verbal. Então, nominal vai estar em relação substantiva. E isso a gente também tem a crase que vem junto. Então, assim, vocês percebem que são assuntos que um amarra o outro, tá? O que é a crase, galera? A crase nada mais é do que a junção do artigo a, tá? Então, você tem o artigo a mais a preposição a, tá? E com isso, a gente vai ter que a gente chama de crase, tá? Então, esse daqui a gente chama de artigo grave, né? Acento grave. E eu tenho esse fenômeno, preposição a com o artigo a. E aí tem os casos que a gente tem crase, né? Palavras femininas, enfim, os casos que vão exigir a crase, ela pode ser facultativa, enfim. Então são assuntos importantes para que vocês dêem uma olhada. Sempre tem uma questão relacionada. Tem a questão da coordenação e subordinação. Aqui a gente está falando de oração, galera. Mas para isso, a gente tem que ter noção em relação à questão da conjunção, tá? Então vou apagar aqui. A gente vai ter vários tipos de conjunções, tá? A gente tem as coordenadas e as subordinadas, tá? Então, galera, para a gente ter uma noção, quando a gente fala aqui de coordenação e subordinação, lembra que a gente está falando de conjunção, beleza? E a conjunção, galera, é importante não só para redação, mas para interpretação de texto, tá? Então, por exemplo, eu tenho as conjunções coordenadas, tá? A gente vai ter as aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas, tá? O bom é que vocês tenham noção do que cada uma é. Por exemplo, eu vou pegar a adversativa, né? Eu corro. Eu corro. Agora eu vou usar uma conjunção. Eu corro, mas, estou usando a conjunção, eu não gosto. Sei que tá bem feio aqui, né, galera? Bem difícil fazer isso aqui de forma perfeita, tá? Então aqui, ó, eu corro, mas eu não gosto. Então, o que essa conjunção representa? Uma ideia de adversidade, tá? Então, aqui a gente tem uma oração, né, coordenada, porque eu tenho uma conjunção coordenada. Se eu tivesse uma conjunção subordinada, ia ser uma oração subordinada. E a gente vai ter adverbiais, vai ter as substantivas, adjetivas, etc. A prova, até que ela não cobra muito sobre questões para você colocar nomenclatura, né? Por exemplo, a gente pode ter uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de gerúndio, tá?
Então, se vocês pegarem para estudar a fundo, vai ver que tem uma oração que tem essa nomenclatura, né? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque tem a função sintática de um sujeito, ela está reduzida de gerúndio, tá? E a gente tem a colocação das palavras também, tá bom, galera? Que aqui ele deixa bem implícito, mas é só lembrar da próclise, tá? Da mesóclise e da ênclise, né? Que seria a colocação pronominal. Próclise, o pronome está antes do verbo, mesóclise está no meio e ênclise depois, né? Exemplo, vou colocar uma frase para vocês aqui, ó. Eu te amo. Uma frase bem comum, até banalizada hoje. Se vocês perceberem, galera, eu tenho esse pronome aqui, te. Ele está antes do verbo. Se ele está antes do verbo, a gente chama isso de próclise, tá? E aí tem os casos quando você usa próclise, mesóclise e ênclise, tá? Por exemplo, ênclise, né? Quando você não tem fator de próclise. Mesóclise, quando você usa o futuro do presente e do pretérito. A mesóclise, galera, ela é bem estranha, porque vai ser um linguajar muito estranho para o nosso dia atual, né? Para o nosso cotidiano. Tipo, dar, te, ei, né? Dar-te-ei, né? Você não usa isso, né? Então, mesóclise é algo muito mais técnico e também muito mais formal. Beleza, galera? Então, esses são pontos que a gente tem que levar em consideração do edital. Outra coisa também em relação à pontuação, tá, galera? Principalmente quando eu falo para vocês o emprego da vírgula, tá? Então, a questão lá da vírgula é importante que vocês prestem atenção para a prova de vocês, tá? Principalmente para a redação, tá? Bom, continuando aqui, galera. A gente vai ter aqui também... galera, essa parte aqui que vai ser leitura e interpretação de texto. Isso é muito importante, tá? Principalmente para que vocês consigam traduzir o texto, interpretar e, consequentemente, acertar as questões, tá? Então, entender a organização do texto, tá? Esses mecanismos de coesão e coerência, galera, vão ajudar vocês na redação, tá? Bom, o que é coesão? Eu posso usar um elemento coesivo. O que é um elemento coesivo, galera? Um exemplo é a conjunção, tá? Então, quando eu uso a conjunção, ela vai me dar uma ideia de coesão, tá? Lembre-se daqui, ó, de ligar as coisas. Então, por exemplo, eu trabalho, mas não estudo. Então, se eu quero trazer uma ideia de adversidade, qual é o elemento coesivo que eu tenho que usar? Uma conjunção adversidade, uma conjunção adversativa, tá? A coerência, galera, ela tem a ver muito em relação ao pensamento que você está utilizando, tá? Então, por exemplo, se você está defendendo algo, você tem que ser coerente com o seu ponto de vista, ou seja, que seja pertinente. Por exemplo, eu não acho certo que a polícia deva entrar dentro das favelas, pois a maioria das pessoas que moram nas favelas acabam se sentindo coagidas pela polícia, mas elas também gostam. Pô, peraí, se elas se sentem coagidas e elas estão falando que não gostam, por que eu estou falando que agora que elas gostam? Ou seja, isso, galera, é incoerente, tá? Então, essa relação da coerência, ela é muito importante, principalmente no texto de vocês de redação, para que vocês não estejam defendendo algo, mas vocês não consigam explicar com palavras que vocês estão defendendo, porque quem vai ler entende que você está fazendo algo totalmente oposto, tá? Figuras de linguagem é cobrado para vocês, tá? Então, principalmente, a gente vai ter vários tipos de figuras de linguagem, tá? A gente tem algumas bem comuns, né? Então, vou colocar aqui só a letra inicial. A gente tem metáfora, que é uma comparação mental. Por exemplo, eu estudei como um príncipe, né? Essa comparação mental como um príncipe é uma metáfora. A gente vai ter, galera, metonímia, tá? A metonímia é quando a gente substitui, né, a parte pelo todo. Por exemplo, né? Eu estudo a cavalo, né? Então, tipo assim, na verdade, o modo como você estuda é a cavalo. Então, a gente acaba substituindo, né? Tipo, eu bebi uma taça de vinho. Na verdade, você bebeu o vinho e a taça era o recipiente, né? Então, o recipiente pelo conteúdo, enfim. Então, tem relação a isso também da parte de metonímia, né? A gente tem a prosopopeia ou personificação, que significa você dar vida a um ser inanimado, beleza? Tipo, a porta falou, a porta não fala, tá?
E a gente vai ter outras figuras de linguagem, tá? Entender qual a aplicação delas, a gente tem a antítese, que dá uma ideia contrária, beleza? Significação das palavras, aqui vem a parte do português da semântica, do significado, tá? Qual o significado daquela palavra ali, tá bom? E a gente também tem a questão da literatura brasileira, desde as origens até a atualidade. Lembrando que a literatura brasileira, galera, ela vai começar lá com o quinhentismo, em 1500, tá? A gente tem o primeiro documento histórico, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Depois a gente tem quentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo, tá? Então a gente tem todas essas escolas literárias, tá? Então dá para vocês fazer um marco temporal. Por exemplo, o barroco, ele se destaca pelo dualismo, tá? A ideia da dicotomia entre o bem e o mal. Isso faz muito paralelo com o zoroatrismo lá atrás, com os persas. A gente também tem a questão de pessoas que foram importantes nesse período, né? Por exemplo, a gente tem um Gregório de Matos, que era conhecido como Boca do Inferno. A gente tem os Sermões da Quarta-feira de Cinzas, do Padre Antônio Vieira, tá? Então, é bom vocês entenderem o período histórico daquela escola literária, o que ela significava e os autores, né? Romantismo, a gente tem um destaque, né? Para quem? Machado de Assis, né? Qual o período? Por volta ali de 1800, o próprio quadro do Pedro Américo, né? Que faz uma exaltação, né? Uma epopeia, um ufanismo, né? Sobre as margens do rio Ipiranga, quando Dom Pedro I vai proclamar a independência do Brasil, tá? Enfim, lá 7 de setembro de 1822. Então tem tudo isso, vocês tentar lembrar esse marco temporal. Questão de literatura, galera, é uma questão só na prova de vocês, tá? Então, assim, não precisa, meu Deus, eu vou estudar todas as escolas literárias, tá? Vestibular, né, Enem, FUVEST, etc., cobra um pouco mais. Literatura portuguesa, né? Você vai ter lá a primeira escola literária, que é o trovadorismo, que faz também um paralelo com a questão da Idade Média. Os trovadores, eles cantavam, né? Eles declamavam poemas em formas de músicas, né? Então tem a questão do violão, né? Na verdade era um outro tipo de instrumento que parecia com o violão. Então você tem as cantigas de maldizer, de escárnio, de amor, enfim, né? Você tem as novelas de cavalaria, tanto que você tem muita referência sobre a questão do rei Arthur, a Távola Redonda, a questão também sobre Santo Graal, né, que falava que era o sangue de Cristo, enfim. Bom, e aí você tem desde essas escolas até o período do modernismo, tá? Então você tem a Semana de Arte Moderna que acontece no Brasil. Para a literatura brasileira e literatura portuguesa, então ele fala autores, obras mais representativas, como também épocas, escolas literárias, a que eles pertencem, interpretação de textos e suas relações com a realidade cultural que os produziu, nomeadamente com os processos literários, dos quais se mostram com índices exemplares. Exemplo disso, galera, é o Carlos Drummond de Andrade, tá? Então sempre cai um poema, tá? Interpretar poema é um pouco mais difícil. Você tem que entender o que o eu lírico tá passando para você, qual que é a mensagem, beleza? Continuando, língua inglesa ou espanhola, galera. Eu vou falar de inglês, que é o pouco de conhecimento que eu tenho, tá? Basicamente a mesma coisa do português. Vai ser a compreensão geral dos textos, tá? Claro que vocês precisam de vocabulário para traduzir. Muita gente acaba optando na inscrição pelo espanhol, porque acha que é um pouco mais fácil. Em inglês você precisa de vocabulário, tá? Compreensão de ideias específicas expressas em parágrafos, frases e a relação entre parágrafos e frases do texto. É o que, galera? É você interpretar o texto, tá? Identificação, né, de formas específicas, que seriam o quê? O que é uma conjunção no texto, um advérbio, uma preposição, etc, tá? Compreender o significado dos itens lexicais, né? Pô, sinonímia, tá? Por exemplo, né? Qual o sinônimo de bom? Posso falar que é legal, enfim, um antônimo, né? A localização, que ele fala de elementos específicos do texto, né? Compreensão em função dos elementos linguísticos específicos na produção do sentido do contexto, tá? A gente tem dois sentidos, galera. O sentido, tá? Vou colocar aqui para vocês o sentido próprio, tá? Ou real, e o sentido figurado. Deixa eu apagar aqui que esse projeto de F ficou ridículo, tá? Então eu tenho aqui, galera, o sentido figurado e o sentido próprio. O próprio é o real, tá? Quando eu falo assim, ó, eu comi uma maçã. Estou usando a palavra maçã, vocês conseguem imaginar, visualizar ela na cabeça de vocês, é a própria maçã.
Quando eu falo, ou você fala que nem maçã, essa maçã não é no sentido real, é no sentido figurado, beleza? Bom, galera, a gente vai fazer alguns exercícios aqui e a gente vai tentar aplicar o que eu compartilhei aqui com vocês, tá? Bom, quando a gente pegar uma questão, primeira coisa, a gente dá uma olhada aqui no rodapé para ver se tem alguma informação importante, tá? Então ele fala aqui, ó, Bill Watterson, o melhor de Calvin, tá? Isso foi escrito em 24 de setembro de 2017. Essa é uma questão do Barro Branco de 2019, ou seja, eles vão pegar textos recentes ou pode pegar textos um pouco mais antigos para utilizar na prova. Quando a gente tem texto de charge, a gente tem que fazer uma linguagem verbal, né, uma análise verbal e uma análise não verbal, ou seja, a charge. Olhar aqui, ó, será que essa criança está triste? Aqui parece que está com raiva, né? Então, entender a fisionomia da expressão da personagem, beleza? Então vamos lá. Com relação à fala do primeiro quadrinho, então o nosso universo tem que estar aqui, ó. Você já tem que identificar, pô, onde está o primeiro quadrinho, beleza? Se vocês perceberem aqui tem uma numeração, tá? Então por isso que tem que tomar cuidado. Com relação à fala do primeiro quadrinho, a fala do segundo, então ele quer saber essa, expressa uma, e aí tem um espaço para completar. Essa relação coesiva, tá? Então, do elemento coesivo, se tornaria explícita pelo emprego de, né? Ao início da segunda fala. E ele fala, as lacunas desses comentários se preenchem correta e respectivamente. Galera, o que é respectivamente? Na ordem que aparece, tá? E não pode inverter. Normalmente, galera, o que a gente tem que ver? Começar a eliminar as alternativas absurdas. Mas vamos lá. O menino fala assim, não quero ir para a escola, não quero aprender mais nada. E aí no segundo, eu já sei mais do que preciso, gostava mais das coisas quando não as entendia. Se a gente for olhar aqui, galera, essa primeira fala aqui dele dá uma ideia de síntese, de juntar algo, é uma consequência, é uma justificativa, é uma ressalva, uma conclusão. Ó, não quero ir para a escola, não quero aprender mais nada. Eu já sei mais do que preciso, gostava mais das coisas quando não as entendia. Ele está juntando, galera, isso? Ele está dando uma consequência, uma justificativa, uma ressalva, uma conclusão. Se você ficou com dúvida nesse primeiro espaço, tente ir para o segundo. Essa relação coesiva se tornaria explícita pelo emprego de, né? Bom, vamos olhar aqui. Síntese assim, da ideia de junção. Consequência, então, beleza. Justificativa, porque. Ressalva, mas. Conclusão, portanto. Então, pela segunda, galera, todas estão equivalentes. Ou seja, essa palavra de síntese, essa conjunção, ela fica correta, tá? Então, não tem nada divergente. Mas vamos lá. Ó, não quero ir para a escola, não quero aprender mais nada. Pois eu já sei mais do que preciso. Gostava mais de quando eu não os entendia. Isso é uma consequência, então? É uma justificativa porque eu já sei, uma ressalva mas, uma conclusão, portanto. Ou seja, galera, a gente já consegue eliminar. Não é uma ressalva, né? Porque, ó, não quero ir para a escola, não quero aprender mais nada, né? Mas eu já sei mais do que eu preciso, mas eu já sei. Não, está dando uma ideia de adversidade, né? Conclusão, portanto, né, eu já sei, por isso que eu não quero aprender mais nada, porque eu já sei, né? Opa, pode ser portanto, uma síntese, né? Assim eu já sei mais do que expressar, mais do que eu preciso, também não, já consegue eliminar. Bom, uma consequência, né? Não quero ir para a escola, não quero aprender mais nada, né? Então eu já sei mais, pô, também fica estranho, né? Não quero ir para a escola, não quero aprender mais nada. Ó, porque já sei mais do que eu precisava, mas gostava mais das coisas quando não as entendia. Então, esse justificativa, ela tá uma palavra que, pô, pode encaixar bem. Se a gente olhar, qual das duas fica melhor, galera? Fica a primeira, né? Que ele tem aqui uma justificativa, o porquê daquilo, né? Ou, se a gente for analisar, uma ressalva. Se a gente parar aqui, galera, para analisar mesmo com calma e olhar pelas alternativas, o que a gente vê? Que não está dando uma ideia de conclusão, portanto, daquilo, mas sim de uma explicação. Ah, por que eu não quero ir para a escola? Ah, porque eu já sei. Então, isso é uma justificativa, tá? Então, a resposta correta aqui fica C. É uma questão um pouquinho mais trabalhosa, tem que tomar cuidado, tá? Mas tem que fazer essa análise com calma, beleza? Bom, galera, próxima questão. Bom, tem aqui, ó. A gente tem um texto em inglês, tá? E eu vou estar passando alguns bizus para vocês. O ideal, galera, é a gente sempre ler o
o enunciado da pergunta primeiro. Então ele fala aqui, ó, né, de acordo com a Interpol, tá? Então ele tem essa questão do Barro Branco de 2022, ele fala assim, what is Interpol? O que é Interpol? E aí a gente também tem que dar uma olhada nisso, galera, os parágrafos. Aqui eu tenho um parágrafo, beleza? Aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente olha o texto, né? Aqui tem uma imagem falando da Interpol. Tem aqui, ó, founded in 1923, Interpol is an international police organization made up of 194 members countries. Então ele está falando aqui, ó, fundada em 1923, a Interpol é uma organização policiada, né, que tem 194 países membros, tá? Continua. It is not a police force in the traditional sense. Its agents are not able to arrest criminals. Instead, it's more of an information sharing network, providing a way for national police forces to cooperate effectively and take on international crime ranging from human trafficking and terrorism to money laundering and illegal art dealing. Então ele fala aqui pra gente, ó, que não é uma força de polícia comum, tradicional. Os agentes não são capazes de prender criminosos. Ao invés disso, eles têm mais uma rede de compartilhamento de informações. E eles fornecem, né, o modo ao qual as polícias podem cooperar de forma efetiva. Para lidar com o que, galera? Tráfico de pessoas, né, o tráfico humano, terrorismo, lavagem de dinheiro e negócios de arte ilegal, né? Por exemplo, roubei o quadro da Mona Lisa do Da Vinci, vou vender. Então, eles têm essa questão da cooperação, tá? Então, esse primeiro parágrafo está explicando o que é a Interpol, como ela trabalha, etc. Vamos para o próximo. The organization, based in France, operates a centralized criminals database that contain fingerprint record, DNA samples and stolen documents. Our treasure trove is so valuable that police consulted it 146 times every second in 2017. Interpol other's main function is to issue notice alerts to member states for missing or wanted person. The best known of this is the red notice, a notification that a member state would like someone arrested. States are not obligated to follow this notice, but will often treat them as a warrant for someone's arrest and extradition. Diffusions which can be issued with less bureaucracy are another popular way of seeking arrest through Interpol. Então ele está falando que a organização, né, ela está sediada na França e ela opera, né, como uma central de banco de dados que contém, né, impressões digitais, DNA, documentos roubados, né, tesouros, né, coisas, documentos que as polícias podem consultar mais de 146 vezes, né, a cada segundo em 2017. Aí ele fala que outro papel importante, né, outra função importante da Interpol é lidar com notícias, né? Ele fala alertar os membros, né, que fazem parte sobre pessoas desaparecidas, né, e coisas que eles podem, né, chamar, né, ele fala assim, né, o mais conhecido deles é essa notícia vermelha, né, ou uma notificação vermelha, que os membros, né, gostariam de prender alguém. Então a pessoa põe uma informação ali, ó, eu quero que você prende Pablo Escobar, e aí eles vão compartilhando entre eles. E eles falam que os países, né, os membros, não são obrigados a seguir essas notícias, né, essas regras, né, vamos dizer assim, essas notificações, mas eles frequentemente, né, obtêm elas, né, como uma garantia, né, ou para alguém que vai ser preso ou extraditado. E aí fala que essas difusões, nesse compartilhamento, qual podem ser, né, discutidos com menos burocracia, e são outro modo popular de procurar pessoas presas através da Interpol. E aí continua aqui, né? Ele fala assim, notice and diffusions lay at the heart of the organization's recent turmoil. Through the Interpol Constitution explicitly forbids any activities of a political character, activities accused or failing to enforce this rule. Então ele fala que essas notificações de difusões, né, estão dentro do coração da organização e são um tumor recente. E ele fala que através da Constituição da Interpol, né, eles deixam explícito, né, que é proibido, tá? Qualquer atividade, né, de caráter político, ativistas, né, que acusam isso de forçar a quebrar a regra. Então vamos lá, galera, de acordo com o texto, a Interpol. Vamos lá.
Letra A. Is an association of the police force from all countries in the world. Então, é uma associação de policiais, né, de forças policiais de todos os países do mundo. Galera, tem que tomar cuidado, ó, são 194 membros. Será que são todos os países do mundo? B. Allows National Police Force de combate international more effectively. Então, ele permite, né, as forças de polícias nacionais, né, a combater, né, combate ilegal, combate internacional de forma mais efetiva. C. Should treat political issues under special combat crimes. Então, eles deveriam, né, tá combatendo ameaças políticas, né, ao invés de outras coisas, né. No caso aqui, tá comendo aqui, eu não consigo ver essa parte aqui, galera. Mas deixa eu dar uma olhada aqui pelo celular que acho que fica mais fácil aqui. Should treat political issues under special category. Então ele fala que deveria tratar, né, essas questões políticas, né, de uma categoria especial. Letra D, né, obliges the member states to enforce its notice and diffusion. Está obrigando os membros a divulgar essas informações. E a letra E, is criticized because it became too slow and bureaucratic. Então ele está falando que é criticado, né, por causa que isso se torna muito lento e burocrático. Galera, se a gente for analisar aqui, né, dentro dessas alternativas, o que a gente vê, né? Ó, tá falando que isso é criticado porque demora? Não. Então a gente já consegue eliminar. Obriga os membros? Não, ele fala que ninguém é obrigado. Se a pessoa quiser, pode compartilhar. Então não é. Deveria tratar as questões políticas de forma especial? Não. Pelo contrário, que ele fala que não é nem para ficar em relação à política. E aí tem aqui, ó, né? Letra B. Permite, né, que forças de polícias nacionais, né, combatem, né, internacionalmente mais efetivamente. Se a gente for ver, pô, essa daqui tá dentro do texto. É uma associação de polícias de todos os países do mundo. Galera, a pegadinha tava aqui, ó, all countries. Na verdade, não são todos os países. Ele fala que são 194 membros países, mas não são todos, tá? Então, a gente já vê que essa alternativa aqui era um distrator. Ela enganou a gente, mas a resposta correta é a letra B, beleza? Continuando, vamos para a terceira questão. Galera, a gente vai ter uma charge, a gente tem que prestar atenção. Examina a tirinha de André Dahmer para responder as questões de 21 a 22, tá? Então vamos lá, galera. Contribui para o efeito do humor a tirinha um recurso. Então aqui já sei que é figura de linguagem por causa dos exemplos. Bom, o que vocês podem ver? Cara, metonímia. Lembra que eu falei a parte pelo todo. Antítese, ideia oposta. Personificação, dá atributo a um ser inanimado. E eufemismo, galera, atenuar o sentido pejorativo. Por exemplo, ao invés de falar que você é ladrão, eu falo que você subtraiu algo que não é seu. E o pleonasmo, galera, é redundância. Vou subir para cima, vou descer para baixo, enfim, né? Então ele fala assim, ó, quem está aí? E aí tem, tipo, meio que na porta aqui, aí ele fala, querida, os juros do cartão, né? Então, quem está aí, ele olha ali pela fresta da porta e fala, os juros do cartão. Galera, qual é o efeito de humor que tem aqui? É uma antítese? Não, não está dando ideia de sentido contrário. É o pleonasmo? Está sendo redundante? Não. É uma metonímia? É a parte pelo todo? Não. Aí a gente tem personificação e eufemismo. Ele está tendo o ano sentido pejorativo? Não, galera. O que a gente tem aqui, ó? A personificação. Olha, porque ele fala assim, ó, quem está aí? Aí ele fala assim, querida, os juros do cartão. Galera, juros é algo inanimado. Então, quando dou uma característica a um ser inanimado, a gente chama isso de personificação. Por isso que a 3 é a resposta correta, é a letra C, beleza? Vamos para mais uma aqui. Mais uma charge, tá? A gente tem que olhar. Essa da prova do Barro Branco de 2022. A leitura dos 2 últimos quadrinhos, então a gente vai olhar esses 2 últimos aqui, beleza? Tá? Ele fala, permite inferir, ó, deduzir que a mulher é uma pessoa, tá? Lembra lá da inferência lá que vai levar à conclusão. Então aqui vai ter em inglês, então tem a mulher tá aqui, ó. Did you clean the basement up yet, Earl? Então tá perguntando assim, Earl deve ser o nome do cara, né? Você já fez a limpeza básica aqui? E aí o cara fala assim, let me ask you this, if a room is a mess and no one sees it, it's still a mess? Então ele fala assim, deixa eu te fazer uma pergunta, se um quarto está uma bagunça e ninguém vê isso, ainda é uma bagunça? E a mulher faz aqui um questionamento, let me ask you this,
If an old man is hungry and no one feeds him, is he still hungry? Então ela meio que faz um trocadilho. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Se um homem velho está com fome, está faminto, e ninguém alimenta ele, ele ainda está com fome? E aí o cara, I'll be in the basement, call... aqui ele fala assim, I'll be in the basement, call me when dinner's ready. Então ele fala, beleza, eu vou lá fazer a limpeza, tá? Mas quando o jantar estiver pronto, você me avisa, tá? Então aqui o que a gente vê, galera? Que a mulher, ela usa um trocadilho com ele, né? Então ele meio que dá uma despartinho, né? Falando que se alguém não vê aquilo, continua aquilo bom ou ruim, enfim. E a mulher vai pegar ele. Então, vamos lá. Baseado nisso, galera, a gente consegue... Desculpa. Baseado nisso, galera, a leitura dos 2 últimos quadrinhos da tirinha permite inferir que a mulher é uma pessoa, vamos lá, ela é negligente? Ela tá negligenciando, deixando isso passar? Não. Ela é imparcial? Pô, pode ser. Ela tá sendo persuasiva? Pode ser. Ela é submissa? Não. Condescendente, galera, é tipo como se ela tivesse meio que concordando com ele, tipo assim, ah não, tá de boa, pô, entendo. Na verdade, galera, o que ela está sendo? Ela está sendo bem, se a gente for analisar aqui, ela está usando o próprio truque dele contra ele, ou seja, ela é persuasiva. O que é uma pessoa persuasiva? Que a pessoa consegue te convencer, né? Mulher, normalmente, né, trazendo um estereótipo aí, é isso, né? Ela acaba convencendo o homem, ó, tal, se você fazer aquilo, enfim, tal. Tem a questão da persuasão. Beleza, galera? Então a resposta aí foi a letra C, tá? Então, aqui só comparando o gabarito, né? A primeira a gente chegou na C, a segunda a gente chegou na B, a terceira a gente chegou na C e a quarta na C. Beleza, galera? Então, essas foram as respostas que a gente chegou, tá? E é isso aí, galera. Bom, galera, e esse foi o vídeo da revisão. Espero que você tenha gostado. Vou explicar um pouco como é que funciona a mentoria para quem tem interesse. Vou deixar na descrição desse vídeo, tá? O grupo de WhatsApp, onde você consegue entrar e obter mais informações, beleza? Como obter êxito na prova objetiva e passar. Tem a mentoria que eu faço que, pô, tá ajudando muita gente. Ano passado, alunos passaram no Barro Branco, vários alunos passaram para soldado. Então, se você está cansado de fazer prova e reprova, não sabe como é que estuda, não sabe como é que faz a prova, eu vou estar te ajudando, beleza? Então aqui na mentoria a gente aborda diversos assuntos, como a gente monta cronograma de forma personalizada, de acordo com a disponibilidade de tempo que você tem, a forma correta de estudar cada parte, matemática, linguagens humanas, redação, beleza? Outra coisa também, como você vai fazer a prova no dia para ter um desempenho melhor. Às vezes você está utilizando recursos que não são viáveis para aquela prova. É importante você entender como é que funciona a banca da VUNESP, no caso que vai ser a próxima prova, critérios de correção, como você ganhar tempo, otimizar seu tempo durante ali a sua preparação e também, consequentemente, bem na prova, fator psicológico também para você se manter calmo, tudo isso e acompanhando dicas, técnicas, por revisão, tirar dúvida, vocês estarão fazendo comigo na mentoria. Se você quer saber mais informações, vai ter um grupo aqui, só você clicar nesse link, vai direcionar e você tem mais informações lá. Beleza, galera? Então é isso, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Me sigam lá no Instagram, @bizucomvagnão, e eu vejo vocês na próxima.